Fala aí, fanático vascaíno, fanática vascaína, que bom encontrar você para o nosso café hoje diferente, aqui no nosso estádio, na Colina Histórica, São Januário, território hostil. Bom encontrar você, já chega deixando aquele seu like, mandando para geral, compartilhando, claro, e deixando o seu comentário aqui embaixo, que é super importante. Vamos falar sobre a preparação para o jogo de estreia diante do Atlético Mineiro. Ontem rolou aqui em São Januário uma entrevista muito legal com o Luiz Melo, que é o CEO da SAF, e ele falou sobre um grande nome. Será que vai pintar um grande nome nesse processo todo que o Vasco está passando de reestruturação? Como aquele grande nome que está ali, ó. Tá vendo a estátua do Roberto Dinamite? Aliás, toda quinta-feira nós vamos fazer aqui o TBT, o Dinamito, que vai ser o novo quadro do canal Fanático Vascaíno. Você vai entender daqui a pouquinho um pouco mais sobre ele. Mas antes, já de imediato colocando o CEO da SAF do Vasco, Luiz Melo, falando sobre esse tema. Por quê? Grandes clubes do futebol brasileiro têm os seus nomes de impacto. O Grêmio trouxe Soares, o Fluminense trouxe o Marcelo, o Flamengo já tem outros nomes, o Corinthians tem o Renato Augusto, enfim, tantos clubes. O Palmeiras tem Dudu, tem Rony, tem Rafael Veiga, vários nomes. E o Vasco? Atlético Mineiro tem Hulk, que a gente vai enfrentar nesse sábado, tem Paulinho, que é um grande nome também. Será que nesse processo todo de reestruturação do Vasco, a SAF pensa em trazer um grande nome na próxima janela, no próximo ano? Existe isso dentro do processo? Um grande nome se paga também, isso é importante entender um pouco mais. Vamos ouvir aí, acompanhe atentamente o que disse o CEO do Vasco, SAF, Luiz Melo. Então vamos lá, até botar em perspectiva a frase do Caetano. Na verdade, não é que é um pouco de falácia a grande discussão de que vou trazer um ídolo, ele com a camisa ele vai vender, ele vai se pagar. Não é isso que acontece. Na verdade, o ídolo ele sempre é importante. A gente tem vários potenciais ídolos dentro do Vasco. O que a gente está querendo falar é que dentro de um processo, os ídolos vão surgir, a gente pode trazer um outro cara diferente, de nome, mas que ao longo do tempo a gente acha que tem vários outros atletas que podem ser esse ídolo. Então o Alex Teixeira é um ídolo, que é uma das maiores contratações que já veio. O Pedro pode ser, ele acabou de vir para ser o artilheiro do Campeonato Brasileiro. O Léo, com todo o carisma, com toda a forma que ele realmente hoje personifica um pouco o Vasco. Você tem vários candidatos a ídolo. A gente entende que eu tenho que qualificar o elenco. Se eu vou trazer o ídolo, que ele vai ser o diferente, que com base nisso... eu vou ter que analisar momento a momento. Não consigo te dizer hoje que eu vou trazer um ídolo no ano que vem ou deixar de trazer esse ídolo nesse ano. Eu tenho que entender, primeiro, qual é a necessidade do time. Eu entendo que alguns desses ídolos realmente fazem diferença, mas, ao mesmo tempo, eu tenho que entender como é que ele se justifica ao longo do tempo, se ele vai estar disposto a entrar dentro do que é um processo. A gente está fazendo um processo coletivo. A gente não está jogando hoje em volta de nenhum ídolo. Todos os jogadores hoje do Vasco entendem que eles são parte de um processo, que eles são os operários e que vão entregar tudo o que eles têm que fazer. Eu acho que o Figueiredo é um deles. Eu acho que o Figueiredo é um cara que é um garoto legal, um garoto realmente cria daqui. Se você olhar, ele já foi lateral direito, ponta esquerda, meia. Ele está disposto a trabalhar pelo clube. Eu acho que você vê muitos desses atletas estarem nessa entrega. O Alex pode jogar de ponta, pode jogar por meio. Então, eu acho que a gente está tentando fazer uma reconstrução de longo prazo. Dentro dessa reconstrução, se vier um ídolo depois, que ele realmente seja esse ídolo que a torcida espera, é positivo. Não é que a gente seja contra o ídolo, a gente é claro a favor. Se esse ídolo vier de forma externa, para ele realmente ser o camisa 10, ou camisa 11, ou camisa qualquer que seja, a gente vai estar disposto, mas ele tem que entender que a gente está num processo onde todo mundo é importante. Se eu conseguir hoje dentro, não só dos 14 que a gente trouxe, mas também dos crias, que um desses seja o nosso próximo ídolo, eu vou estar muito feliz. Não é porque eu vou vender mais camisa, não, porque o processo está começando a se colocar no lugar. E, de novo, eu sei que eu falei várias vezes a palavra processo, mas é o que a gente está. A gente tem 5 meses de uma SAF, 5, 7 meses de uma SAF, onde durante 4 meses dela a gente estava com o objetivo único de subir. Ano passado, a gente não estava pensando em 2023, ano passado a gente entrou em setembro. Todo mundo que está nessa sala, pelo menos do lado de cada mesa, era o objetivo de subir. Tudo que a gente está discutindo hoje é supérfluo se a gente não subisse. A gente já está discutindo o número 10, não sei o que, numa Série B, não faz sentido para o Vasco. Mas ano passado, até novembro, até o último jogo do Ituano, o único foco de todo mundo era subir. Claro que essa é uma grande discussão.
né? A gente está vendo imagens aqui do estádio São Januário. Por aqui passaram grandes nomes, e eu até citei isso na própria entrevista com o Luiz Melo. Edmundo, Romário, o próprio Roberto Dinamite, que está ali homenageado. Lá ao fundo, do outro lado, tem Romário. Enfim, o Vasco sempre teve grandes referências, Bebeto, grandes nomes que impactaram e que traziam o torcedor para dentro do estádio. Você está acompanhando imagens de São Januário, matando saudades, que eu tenho certeza que você, torcedor, está com muitas saudades de acompanhar um jogo aqui. Pode ser que o jogo do Palmeiras seja realizado aqui, no estádio São Januário, porque até agora não houve ainda uma confirmação por parte do consórcio Maracanã. Aliás, esse foi um tema também abordado na entrevista coletiva do CEO da SAF do Vasco, em que ele falou sobre isso, sobre a relação com o Flamengo e Fluminense, a relação comercial, com o consórcio Maracanã, com a renovação da licença provisória, da qual o Vasco não tem feito parte, não tem tido esse direito de participar desse processo, tem ficado de fora, e inclusive perguntei isso ao próprio Luiz Melo. O Vasco vai ficar efetivamente de fora do processo do Maracanã. E aí? Não está tendo má vontade com o Vasco nesse processo, por parte do governo, por parte dos permissionários. Enfim, foram assuntos que foram abordados. Se você não viu a live, vale muito. Tem pouco mais de 1 hora, está aqui no nosso canal, para que você possa acompanhar também. Vasco embarca amanhã para Minas Gerais, para enfrentar o Galo, o Atlético Mineiro, que, diferentemente do Vasco, tem três competições para disputar pela frente. Tem o Campeonato Brasileiro, jogou ontem a Copa do Brasil, tem a Libertadores na semana que vem, então a gente não sabe se o Eduardo Cudê, muito pressionado pelo resultado na estreia da Libertadores, e até ameaçou sair, e houve uma pressão interna muito grande, ele teve que pedir desculpas à direção do Atlético Mineiro. Eu diria que ele está na corda bamba hoje, está num pênalti sem goleiro, qualquer outra lambança, vamos dar um pé no Cudê aí, se é que você me entende. Então, assim, a gente vai pegar um time que tecnicamente é muito bom, mas está muito pressionado pelo torcedor e principalmente pelas declarações do próprio treinador. Mas eu disse isso no episódio de terça-feira com o João Guilherme, no Fanático Cast. O próprio Ricardo Rocha também citava isso. O Vasco, dentro desses 10 clubes aí que o Vasco vai enfrentar nas 10 primeiras rodadas, é o único que só está no Campeonato Brasileiro. Então, se tem 30 pontos em disputa, que o Vasco tem que dar uma largada boa para poder somar pontos realmente e buscar uma pontuação interessante. Falando em pontuação, lembra você, está aqui na sua tela, o bolão do canal Fanático Vascaíno. Restam poucas vagas, vai rolar a bola sábado. Mas se eu perder a primeira rodada, 10 jogos para trás você vai ficar. Então não perca tempo, a taxa de inscrição é única, R$50 você não paga mais nada, é toda a rodada, os 10 jogos da rodada. Você deixa o seu palpite no bolão VIP. Manda aqui o Pix para essa chave que está aqui. Manda para mim, para esse mesmo e-mail da chave, o comprovante, eu envio o link para você se divertir. Todo mês tem o vencedor do mês e no final os 5 primeiros colocados também ganham presente. Bom, é com muito orgulho que eu vou colocar no ar aqui o nosso novo quadro. Em homenagem ao nosso maior ídolo que está ali, ó. A homenagem está ali, ó, na estátua do Roberto Dinamite. E foi um nome escolhido pela galera aqui. Dinamito é o quadro que toda quinta-feira você vai acompanhar aqui no Fanático Vascaíno. Sempre um jogador, um ex-jogador, um torcedor, então você também terá a oportunidade de enviar o seu vídeo, vai relembrar um grande jogo, um grande momento do Vasco. Eu vou começar com Acácio, campeão brasileiro em 1989, bicampeão estadual 87, 88, campeão estadual também em 82, enfim, um cara que é da nossa história, dos grandes nomes que aqui passaram por São Januário. E Acácio vai relembrar um grande momento. Nesse TBT, o Dinamito, que está no ar, nessa vinheta lindíssima, produzida pelo João Silvério, grande editor, figura fantástica e vascaíno de bom gosto. Curta aí, depois opina aqui para mim. Tamo juntasso, um grande abraço e até mais tarde. Hoje tem Ramon Menezes, hein? No nosso Fanático Cast. Ele vai ser o nosso convidado a partir das 8 da noite.
Fábio, quando me faz essa pergunta, vem logo à mente, é óbvio, né, o jogo decisão contra o São Paulo em 1989, brasileiro de 1989. Mas para mim, inesquecível mesmo, foi o título 1982 estadual contra o Flamengo, tá? Que o primeiro título, aí a minha história começa exatamente aí com esse título. Agora, você viu muitos jogadores surgirem no Vasco nas tuas gerações, né? Porque você passou por várias gerações. Qual foi o segredo do Vasco, Acácio, para que essas gerações dessem certo na década de 80 em especial? É porque o Vasco, principalmente nessa década de 80, fez sempre grande time, com grandes jogadores, com ídolos, né? Numa sequência, por exemplo, com o Roberto, dando esse suporte, esse jogador saiu da base. Eu acho que isso é uma coisa muito importante. E o Vasco aí, principalmente na década de 80, revelou grandes jogadores, alguns até fizeram sucesso na seleção brasileira. 87 ou 88? Qual foi o título mais emocionante? Mais emocionante foi de 87, né? Porque ficou na história, né? O Vasco até jogava pelo empate, o Cocada entra aos 43, faz o gol aos 44, é expulso. E aí toda essa situação ficou um caso inesquecível.